Muitos dizem que o homem com o físico mais bonito que já existiu não foi o Arnold Schwarzenegger, e que não foi nenhum monstro de palco de fisiculturismo moderna, cheio de substâncias químicas. Foi um cara dos anos 40 e 50, sem nenhum tipo de anabolizante esteroide, sem diversidade de suplementos e sem contar uma única caloria. O nome dele é Steve Reeves, uma estrutura física de ombros largos, cintura fina, uma proporção de estátua grega. Ele foi o Mr. América, Mr. Universo, o Hércules do cinema, o ator mais bem pago da Europa. O corpo dele até hoje é considerado o padrão de ouro da estética masculina natural. Agora presta atenção no que vai te chocar, porque contraria tudo que te vendem hoje na academia. Esse cara, ele construiu um físico comendo 60% das suas calorias de carboidrato e de açúcar. A base da sua alimentação era fruta, 3 refeições por dia, sem obsessão por proteína, sem restrição calórica e sem a bagunça de suplementação que te vendem hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar e te contar como que Steve Reeves alcançou essa façanha, como ele comia, como ele treinava, e você vai perceber que o segredo do melhor físico natural da história é quase o oposto do que o fitness moderno te ensina nos dias de hoje. Então bora lá, bora pro vídeo. Primeiro deixa eu te apresentar esse cara. Steve Reeves nasceu em 1926, fazenda em Montana, nos Estados Unidos. E olha que ele tem um começo trágico e ancestral da história dele. O pai dele morreu num acidente de fazenda quando ele tinha só 1 ano. A mãe dele levou ele pra Califórnia e na adolescência ele começou a treinar numa academia raiz em Oakland e o corpo desse moleque começou a se transformar de um jeito que ninguém tinha visto. Aos 17 anos ele já tinha o físico de Hércules, em uma época em que quase ninguém no mundo treinava musculação. Ele serviu o exército na Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, conseguiu voltar e aí começou a colecionar títulos que fizeram história para ele. Ele se tornou o Mr. América em 1947, o Mr. World em 1948, o Mr. Universo em 1950. Tudo isso numa era antes dos esteroides anabolizantes tomarem conta do fisiculturismo. Era o físico construído na base do treinamento e na nutrição de verdade e também na genética. E as medidas dele, no auge, eram medidas frias, sem dar um pump, sem tomar um tadalafila para poder ficar maior na hora da foto. Ele tinha 1,88 de altura, pesava 98 quilos, 46 centímetros de braço, 132 de circunferência do peitoral e uma cintura de apenas 74 centímetros. Esse é o famoso shape in V, o sonho da molecada. Formato que o olho humano acha mais atraente num homem a princípio. Aí, então, em um certo momento, Hollywood e o cinema italiano bateram um olho nele e acharam necessário colocar aquele homem em algum papel. Então, em 1958, ele fez Hércules, que virou um sucesso mundial estrondoso. E ele fez mais uma enxurrada de filmes de espada e sandália. Em 1960, ele era a maior bilheteria em 25 países, o ator mais bem pago da Europa. O corpo dele inspirou uma geração inteira a começar a treinar, pegar peso, se alimentar bem, incluindo o próprio Arnold Schwarzenegger, que sempre deu crédito à sua motivação ao Reeves. E aqui tem uma coisa que define esse cara. Quando o fisiculturismo começou a virar a corrida do quanto mais monstruoso, melhor, com o esteroide entrando pesado nesse mundo, o Reeves virou as costas para isso e ele passou o resto da sua vida defendendo o fisiculturismo natural sem drogas. Ele passou o resto da vida dele criando cavalo na fazenda, escrevendo livros sobre como construir o corpo do jeito natural, da melhor forma possível. Podia, obviamente, ter se vendido ao ego e aproveitado a sua genética e seguido essa onda de uso de substâncias para atingir o ápice. Ele se tornaria o maior nome da história. Só que ele escolheu se manter no que ele acreditava ser certo. Ele morreu em 2000, aos 74 anos, mas deixou um legado e uma sequência de referências que nós vamos estudar nesse vídeo para entender como que ele chegou nisso, como ele comia, treinava e os seus hábitos para conseguir atingir esse físico surpreendente. Agora a parte que interessa e que contraria tudo que te vendem hoje, mas que eu trago constantemente aqui nesse canal, dentro da Prime Academy, na nossa comunidade. O fisiculturista moderno hoje, ele vive de um dogma que é: coma proteína em altíssima quantidade, diminua ao máximo a quantidade de gordura que você consome, tenha pavor de fruta por conta da frutose, faça sempre um controle calórico para que você sempre se mantenha seco e estético, e tome uma pancada de suplementos
para conseguir ter performance. Steve Reeves, ele fazia justamente o oposto de tudo isso. E ele tinha o físico que todos esses caras que fazem o oposto do que ele fazia sonham em ter. A divisão de macronutrientes do Reeves era aproximadamente, porque ele não contava suas calorias, 60% de carboidrato, 20% de proteína e 20% de gordura. Então, 60% do carboidrato que ele consumia era por conta que ele dizia que esse carboidrato dava energia para ele, que ele conseguisse fazer um treino pesado. E o carboidrato dele, ele escolhia com muita sabedoria. A base principal do carboidrato que ele consumia eram as frutas, o que seria assustador para um bodybuilder no dia de hoje. O Reeves, ele evitava o consumo de farinha branca. Ele dizia que diminuía a performance dele. Ele não era o cara que gostava de um docinho. Ele gostava de um carboidrato mais ancestral, mais natural, por conta justamente do estilo de vida que ele sempre viveu. Ele cresceu na fazenda e passou o resto da sua vida na fazenda. Por isso que a base da alimentação dele era vinda de fruta e comida de verdade. Ele agiu com a sua intuição, sem os estudos que nós temos hoje, em que eu trago aqui no canal, na Primo. Ele teve a sua consciência e uma sabedoria para entender a diferença entre o consumo de um industrializado e um açúcar industrial para um açúcar natural. E a diferença que ele tem no nosso metabolismo. E acredite, se você é novo aqui no canal, você nunca me viu falando sobre isso, a diferença é muito grande. O seu corpo ele precisa do açúcar da fruta, a sua tireoide precisa. Só que é um alimento que foi demonizado por conta de um trabalho midiático e sistemático que criou alimentos que prejudicam sim a sua saúde, como os industrializados, e jogou a frutose no mesmo balaio e culpou a frutose, um alimento ancestral, divino, criado por Deus, que pode otimizar muito a sua saúde, como se ele fosse um inimigo causador das mesmas coisas que o seu salgadinho faria na sua saúde. O açúcar refinado e a farinha branca, eles são alimentos completamente diferentes. Eles têm destinos metabólicos totalmente opostos. E o Reeves sabia muito bem disso. Ele acertou isso há 40 anos atrás. Como que era a rotina alimentar do Reeves? Simples ao extremo. Ele fazia 3 refeições por dia. Não era essa bagunça de coma de 3 em 3 horas que te vendem hoje. Começava o dia com uma coisa que ele chamava de Power Shake. Era como se fosse uma vitamina totalmente pró-metabólica, que pode transformar literalmente a sua saúde, cara. Era algo muito rico. E era composto de suco de laranja fresco, gelatina, que é uma fonte de colágeno, e glicina e outros aminoácidos, e a proteína em pó caseira que ele mesmo fazia. Ele misturava fruta, colágeno e proteína, tudo num único shake. Era o shake ancestral puro e extremamente metabólico. E o mais importante de tudo, presta atenção, ele não contava a caloria, ele não pesava comida, ele não contava macronutrientes de forma obsessiva. Ele confiava no seu apetite, comia mais quando queria ganhar mais, comia menos quando queria secar. Deixava a fome dele, natural do corpo, falar a quantidade. Isso é o oposto da neurose alimentar que nós temos hoje. Ele tratava a comida como comida, e não como uma planilha. Então, repara na lição inteira que esse homem nos ensinou. Carboidrato de verdade como base nutricional, proveniente principalmente de frutas. Ele fugia de alimentos industrializados e refinados. Ele tinha um consumo de proteína adequado. Ele consumia entre 1,2 a 1,5 gramas de proteína. Nada obsessivo. 3 refeições, guiado pelo apetite. É comida ancestral, aliada ao bom senso, a entender o metabolismo. Eu entendo que hoje, por conta das alterações metabólicas e neurológicas que nós sofremos, as pessoas não têm mais a intuição guiada suficiente para que ela consiga se alimentar e deixar que o organismo dela dite para ela o tanto que ela deveria comer ou não, porque isso é um corpo saudável, tanto metabolicamente quanto neurologicamente. Porém, nós entendemos que as pessoas hoje não conseguem mais fazer isso, a não ser que essa pessoa ela faça um processo de reeducação alimentar, ela nutra de verdade o físico dela e o organismo dela, e ela consiga colocar esse metabolismo no eixo, aí sim ele consegue voltar a essa nutrição guiada pelo metabolismo. Hoje isso não seria uma realidade, porque nós já nascemos consumindo alimentos industrializados, hiperpalatáveis, que nos fornece uma dopamina barata que nós não fizemos nada para merecê-la. O que isso treina o nosso cérebro para uma necessidade de recompensa constante. E o alimento, ele deixou de ser nutrição, ele se tornou conforto, ele se tornou recompensa. E por conta disso, nós não temos mais essa capacidade
nos alimentarmos desta forma, deixando a nossa intuição nos guiar. Isso que hoje é necessário um plano alimentar para que você volte para a linha, passe um período necessário e aprenda e se reeduque a como se alimentar, para que aí sim você consiga deixar a sua intuição fazer o trabalho dela. Então sim, é entendível que hoje contar calorias é necessário, principalmente no princípio, no começo da sua jornada. Mas como que o Reeves ele treinava? Como era o treino dele? O que também é uma aula de bom senso contra o exagero moderno. Mais uma vez, ele enfatiza tudo que nós trazemos aqui nesse canal. Porque o primeiro princípio de treinamento dele é uma proporção acima de tamanho. Reeves ele buscava ficar proporcional e ao mesmo tempo funcional. Reeves ele não treinava para ficar cada vez maior. Ele treinava para ficar cada vez mais bem esculpido. A obsessão dele era o formato. Ombros mais largos, cintura mais fina, tudo proporcional. Ele tratava o próprio corpo como se fosse uma escultura, o que para ele era o trabalho dele. Segundo, Reeves sempre treinou movimentos compostos, e é isso que eu sempre falo aqui nesse canal. Treinamento de corpo inteiro. Ele focava nos grandes exercícios que constroem o corpo de verdade. Ele treinava o corpo todo. Ele não fazia essa bagunça de isolar cada músculo em dias diferentes. E repetições na faixa clássica, ele sempre fez entre 8 a 12, 3 séries. Ele tinha um foco absurdo na forma e no movimento controlado. Ele levava horas no treino, porque ali era o momento dele de entregar o melhor dele. Terceiro, e isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, Reeves ele entendia que a recuperação ela é tão importante quanto o treinamento. O Reeves tinha um volume moderado, uma intensidade moderada e tinha uma grande quantidade de descanso. Reeves ele treinava full body 3 vezes na semana e apenas isso. O restante ele fazia exercícios cardiovasculares, caminhada, bicicleta. E o Reeves tem um detalhe que é muito interessante. Ele era fanático por caminhada e ele era considerado o pai do power walking, que é a caminhada com peso. Ele defendia que caminhadas rápidas seriam a chave para a saúde e para manter o seu metabolismo mais acelerado e, por consequência, um corpo mais seco. Ele colocava pesos e caminhava com pesos algumas vezes por semana, 20 minutos todos os dias. O cara com o melhor físico da história, ele dava valor à coisa mais simples e ancestral que existe, que é andar. Lembra do nosso vídeo sobre passos? O Reeves já sabia disso nos anos 50. Então, quando nós juntamos tudo, Reeves, ele era o exemplo mais antigo e esteticamente favorável do plano pró-metabólico. Reeves se alimentava à base de frutas, um controle de proteínas, uma boa quantidade de carboidratos ricos, fazia sua caminhada, o seu full body 3 vezes na semana, vivia um estilo de vida pacato na sua fazenda, e quando o sistema achou que era necessário entrar o fanatismo pelo anabolizante, Reeves se absteve disso, se isolou e começou a vender o seu sistema de treinamento. Reeves é um exemplo para nós, em vários sentidos. Então, a história do Steve Reeves, o homem que muitos consideram o físico mais bonito que a humanidade já produziu de forma natural, construiu sem esteroide, sem contar caloria, vivendo o estilo de vida mais saudável possível. É um estilo de vida que é quase constrangedor de tão simples, porém guiado de uma sabedoria ancestral absurda. Tudo o que ele fazia hoje, nós temos ciência mostrando cada um desses pontos como extremamente positivo. E o que é incrível é que Reeves não tinha acesso a isso. Ele não tinha acesso a esses artigos. Os hábitos dele é justamente o que nós ensinamos nesse canal hoje, embasado na ciência, embasado em resultados clínicos que nós observamos, que porém foi perdido nos dias atuais, que foi deixado para trás cada vez que o mundo está evoluindo cada vez mais. Porém, é justamente o que nós buscamos fazer e resgatar dentro da Primal Academy. O Steve Reeves ele não tinha acesso ao conteúdo que nós temos hoje científico. Porém, mesmo com esse acesso, o homem moderno ele não sabe aonde encontrar essas informações. E muito menos ele não sabe o que ele deveria fazer. Por isso que dentro da Primal eu compilei todo o meu conhecimento de atendimentos clínicos de mais de 10 anos estudando metabolismo, testosterona. Compilei tudo isso dentro de uma comunidade que, graças a Deus, cresce cada vez mais e nós vemos diversos relatos positivos sobre o trabalho que nós estamos fazendo.
E toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, porque isso é muito gratificante. E se você acredita que otimizar a sua alimentação, os seus hormônios, o seu físico e fazer parte de uma comunidade que busca isso, busca resgatar a ancestralidade, a forma correta de buscar a saúde, eu te convido a conhecer a Primal, clicar no primeiro link da descrição. Vai ser um prazer te receber lá. E lá você vai ter acesso na página de venda a um vídeo te explicando melhor como que ela funciona, ter acesso a diversos relatos que talvez possa fazer sentido para você. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que eu vou respondendo todo mundo na medida do possível. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.